Olá, moças! Está começando mais um programa Dedo de Moça e o tema de hoje, que a gente vai discutir é a ignorância é um conforto. Muitas vezes a gente dissemina informações sem saber da fonte, sem saber de onde veio. Já parou para pensar o quanto que isso é uma responsabilidade de disseminar informações sem saber de onde veio? Meninas, vocês costumam, quando querem saber sobre um assunto, pesquisar sobre esse assunto ou é simplesmente achismo? Bom, quando eu quero saber, eu vou pesquisar. E enquanto mais eu pesquiso, parece que mais confusa eu fico a respeito do que eu estou pesquisando. Porque a gente vai pesquisar, lógico, na internet. E a internet mostra um monte de opções que a gente não consegue saber se é verdadeiro ou se é falso. A gente acaba buscando umas referências melhores, mais conhecidas e tal. Mas o meu grande medo assim, nessa questão de disseminar informação, de disseminar conteúdo, é a questão da rede social, onde todo mundo fala o que quer, cada um coloca lá a sua verdade, e se eu acredito naquela verdade, ou se eu concordo com aquilo, eu vou colocando aquilo pra frente e não faço ideia de onde aquela mensagem vai chegar e qual a repercussão que isso vai ter, o que isso vai causar. E a gente não tem a consciência de parar para pensar, será que eu compartilho realmente isso? Será que isso é verdade? A gente vai simplesmente reproduzindo e aquilo vai ganhando uma proporção maior. Isso me preocupa, mas nem sempre eu paro para pensar. Eu já teve vezes também de eu compartilhar alguma coisa assim sem pensar, mas o problema maior que eu vejo com essa situação é que as pessoas acabam pegando isso aí que a gente coloca e posta, às vezes, a nossa opinião e traz isso como verdade, né? E elas utilizam esse pedacinho ou essa notícia para poder afirmar aquilo ou embasar aquilo que elas acreditam, entendeu? E isso é muito preocupante, porque quando você se depara com uma pessoa que lê, que estuda e que entende daquele assunto, né? Elas querem rebater com a questão da ignorância e tal, né? E eu acho que com a falta de informação, né? Vamos dizer que a pessoa se conforta com aquilo que ela acredita, né? Então, o que eu acredito nem sempre é o que realmente né? E ela não procura informação. Eu acho que muitas pessoas às vezes têm a cabeça fechada a como foi criado isso, dependendo do assunto. As influências de pai e mãe, as influências sociais, religiosas também, as pessoas não têm senso crítico, é muito complicado. Eu acho que quando a gente fala um pouco dessa questão da ignorância ser o conforto, nem sempre, às vezes as pessoas querem saber a verdade, então se mantém ignorante naquela situação, naquela forma de viver, para ela é mais vantagem, é mais cômodo, né? Porque às vezes a verdade pode doer. E não, eu falo por mim mesmo, de uns tempos pra cá, depois que eu passei a ler mais sobre as coisas e buscar mais informações, eu fico muito inquieta, né? Mais chata, né? Muito mais chata. Porque assim, não dá, sabe? Você escuta certas coisas e você começa a ficar meio, não intolerante, mas você já não tem mais paciência pra aquilo. Eu fico pensando, quantas mulheres, né? Não sei, assim, do que eu acredito, mas quantas mulheres não querem saber que o marido tá traindo, por exemplo? Querem se manter ignorantes? Quantas mulheres talvez não querem ter acesso à rede social, não querem isso, né? Então eu acho que isso pra se manter. Eu acho que muito mais que isso, né? Não só de querer saber, mas de conhecer, por exemplo, eu acho que o autoconhecimento traz, levando esse lado do relacionamento, coisas muito importantes que se você não tolera outras coisas, como, por exemplo, saber o que é um relacionamento abusivo. Isso completamente... Mas então, aí é confortável. E aí é confortável. Pro agressor, por exemplo. E aí, nessa questão. Quando você sabe, gera um desconforto, porque você tem que tomar uma atitude em relação àquilo. E aí, às vezes, é melhor ficar na ignorância, porque você não precisa se mexer, você fica onde você tá. E o conhecimento, ele precisa gerar uma ação, né? E aí que tá o X da questão. Deveria, né? E o que a gente vê muito hoje nas redes sociais são as pessoas se baseando na opinião de um,
que também a gente não sabe se a opinião dele é esse? correta, Quem é? e aí aquela opinião se reproduz, e às vezes aquela pessoa que inicia aquele discurso, ele vem com aquela embasamento que parece Não, ser aquela real, segurança, né, de e a gente vai falar, falar. realmente, pô, esse cara tá certo. Ele tá falando e a gente com tanta compartilha, segurança. mas a gente não procura saber o outro lado da moeda, a gente não procura saber a origem do fato, e aí a gente já toma aquilo como nosso, absorve e acha, cara, esse cara é o cara, e compartilha, e o outro vai e tem aquele montão de visualização. Porque é diferente. Tem ruído, né, gente? Cada vez que ela passa, ela vai se modificando. Não, e é diferente o cara ter conhecimento ou de poder de persuasão. É Isso completamente E o que diferente. mais tem hoje nas redes sociais São são isso. pessoas Que não sabem de influenciadoras. nada. Mas tem um poder de mas tem aquele persuasão. baita discurso que acaba pegando as pessoas que são menos informadas, né? A gente vê isso na política hoje, né? Como os caras são treinados pra persuadir, pra te convencer e depois... Ele tá falando Aí que o você fala, abacate é como assim? vermelho com tanta E aí a que você questão acredita. mesmo do conforto, por quê? Aquela questão de que não vai mudar, vai continuar sendo dessa forma, então pra que eu vou tomar partido? Pra que eu vou estudar? Pra que eu vou querer saber ler? Pra que eu vou me informar quem é o político que presta, quais são as ações dele? Vai ou ficar seja tudo lá do o que mesmo for. jeito. Vai ficar tudo do mesmo jeito. Então essa questão confortável mantém as pessoas. É muito confortável você estar com a sua vida como sempre foi. É muito confortável você acreditar nas mesmas coisas de sempre. É você pesquisar, você ler, você conhecer, é você se mexer. E muitas vezes você sair da sua zona de conforto é muito difícil. Muito difícil. E aí acontece muito também, trazendo para a realidade assim, do país, o brasileiro tem muito disso, né? A gente está totalmente alheio ao que acontece na política do nosso país, e aí quando surge alguma coisa muito importante, tipo a reforma previdenciária que está para ser aprovada ou não, e aí a gente bate aquela revolta. Você não sabe nem o que é. E aí mas você também não sabe. Há quanto tempo você está tramitando? Por que não foi aprovado? Vai ser aprovado? Mas E aí a as pessoas gente não chega, sabem. começa a bombar, falando mal, mas ninguém sabe o que realmente É igual aquele vídeo que rolou aí na internet, virou um meme, daquela menina que tava num protesto lá, de cara pintado com faixa na testa, e o repórter perguntou pra ela, o que você tá fazendo aqui? Se é de direita ou é de esquerda? Ela não sabia, né, o que era direita, o que era esquerda, e o que ela tava fazendo lá. Mas ela tava lá, no meio de todo mundo. Porque todo mundo tava lá, por alguém, partiu todo mundo tava lá, porque... evento do Facebook pra ir Uma no notícia negócio. que ela curte, falou que era importante e ela foi. Não, porque a questão é realmente, né, quando você foi o que a Carol falou, quando você se mexe, quando você estuda, quando você lê de verdade, né, Isso eu dá acho que trabalho. isso dá trabalho. E eu acho que o bacana disso tudo é que muitas vezes não a gente, mas assim, muitas pessoas se contentam em ser somente aquilo de forma superficial e talvez não acredita no potencial que ela mesma tem. Talvez por falta de ter um autoconhecimento, saber que ela pode mais, de que ela é bem mais capaz do que aquilo. Isso é uma grande questão isso- que aflige muita gente. Mas isso é ensinado, gente, ao longo da vida. A É gente igual não quando, questiona nada. é igual quando você lê só a chamada da matéria, né? Você curte lá o G1 no Facebook, mas você só lê a postagem, a chamada. Mas você não Não clica abre a lá matéria ler pra ver. Então você fica superficial nos assuntos. Ou quando você lê uma notícia num lugar só. Aham, Você e não vai ter conseguir ter ver todos os lados da notícia se você ver num lugar só. E nunca se teve tanto acesso à informação Nossa. como É agora. a era da Se a informação, gente, né? assim, eu não tenho dados corretos, É a era mas se a gente parar para exatamente. pensar, a grande maioria das pessoas utilizam o celular e a internet, o Wi-Fi, para rede social e só. E mesmo quando ela entra na rede social, ela não usa a rede social de uma forma inteligente, porque existem conteúdos inteligentes na internet, sem ser maçante, Nossa, por sem ser exemplo. chato. E assim, é bom você se divertir na internet, mas de uma forma que também te acrescente alguma coisa, porque só você vê memes e memes e memes e memes. Mas até Qual é a o meme, finalidade? Até o meme. Mas até o meme, ele, É uma se você crítica, isso uma aí, crítica crítica, pode importante. fazer com que Sim, você sim. saia da sua zona de conforto, porque ele te chama a atenção para alguma coisa maior. Mas o problema que acontece na maioria das vezes é que você olha aquilo ali, ri, acha engraçado, compartilha, Mas não reflete. acabou. É só aquilo. É exatamente o que a Camila falou. É a era da informação e não do conhecimento, né? Porque eu não uso aquilo a meu favor, para eu saber mais, para eu conhecer mais, né? Então, acho que quando eu penso em
ignorância, né? É o conforto. Às vezes a gente prefere ficar ignorante porque é mais realmente mais confortável. É melhor eu não saber sobre aquilo porque eu não vou precisar discutir, eu não vou precisar dar minha opinião. Dá uma de Glória Eu vou Pires, ser não sei tipo sobre Glória opinar Pires, sobre o nossa, olha, assunto. eu prefiro não opinar, não sei opinar. E às vezes é melhor você não opinar. E eu acho que também, quando a gente fala sobre esse tema de a ignorância é o conforto, tem muita gente que prefere se manter nesse conforto e em alguns momentos se exclui de algumas ações que acontecem na sociedade. Talvez uma conversa entre amigos, porque não sabe falar, ou deixa de algum lugar, não vou não é o meu ambiente. Não, e acontece ao contrário também. Se você passa a ter muito conhecimento, você tá num ambiente em que as pessoas começam a falar um monte de besteira, você já fica incomodado. Aí você fica... Não dou conta. Aí você tem que, às vezes, até se policiar pra não ser o chato que fala, não, gente, mas isso aí é assim, 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 assado. Não vira uma conversa, vira uma palestra. Dá palestra, sei lá, no Na almoço, pizzaria, na no pizzaria, em tudo quanto é lugar. Aí fica difícil. Fica É difícil, igual quando vira a gente chato, começa- né? É igual quando a gente começa a excluir as pessoas do Facebook, quando eles começam a postar um negócio e você fala, nada disso, vou parar de te seguir, tá? Ou então quando você bate boca com as pessoas no Facebook, Pois quando é. você já não aguenta mais ouvir É, aquela pra pessoa quê? falando tanta Pra quê asneira. isso? Entendeu? É. Não, e me incomoda pensar que as pessoas, elas não percebem que muita coisa é enfiada goela abaixo. E eu não tô falando só de política, não, de informação manipulada. No geral. Você vê moda, de moda, Pessoas de apanham música, aí de porque tudo. compartilharam que ela é uma assassina, que ela era estuprador e ele não era, Exatamente. né? E as pessoas colocam aquilo como verdade, né? Quantas pessoas morrem por conta disso? É um problema muito sério que as pessoas não refletem sobre isso, né? Então, assim, eu de verdade, eu tenho refletido sobre isso. Gosto muito de me informar e saber das coisas, mas tem hora que eu também fico pensando se não seria melhor não saber de nada. Porque né? quando Se sabe, é gera uma nada. inquietação. Né? Eu acho que é saber lidar com isso, né? Porque a gente não pode ficar alheia ao conhecimento, não pode falar, não vou buscar mais o conhecimento, porque eu não consigo discutir isso com as pessoas. Não, Então. porque depois que a gente é atravessado pela informação, né, é muito difícil você continuar sendo a mesma coisa. Então é isso, gente. Acho que o recado que a gente quer dar com todo esse debate aqui é justamente isso. É importante você ler sobre algum assunto para você falar, né? Não sai disseminando achismo na internet, nem com seus amigos. Vai ler um livro, vai ler, né, notícia em outros portais, de outras maneiras, porque claro que a informação ela traz responsabilidade, mas você viver na obscuridão da ignorância nem sempre é um conforto legal. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima!